Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Estou chegando com o nosso pré-jogo. Hoje tem Botafogo e Flamengo. Falarei aí onde assistir ao vivo, do horário das escalações e vou dar uma passada aí na tabela de classificação aí que tem novo líder. Falarei também dos jogos aí, os resultados dos jogos aí de sábado, né? Todos os resultados e os confrontos aí deste domingo aí. Então vamos passar aí todas essas informações, né? Então na 23ª rodada aí no sábado nós tivemos Grêmio 0, Bahia 2, Atlético Mineiro 1, Cuiabá 1, Bragantino 1, Fortaleza 2, aí esse resultado mexeu na tabela. O Fortaleza hoje é o líder do campeonato, sendo que o Fortaleza tem o mesmo número de jogos do Flamengo aí, né? Vou falar sobre isso também, né? Fluminense 0, Corinthians 0. Então hoje nós teremos aí, né, jogos às 16 horas, Atlético Goianiense Internacional às 16 horas, Criciúma e Vasco da Gama também às 16 horas, Palmeiras e São Paulo, é um clássico paulista aí, né? Também às 16 horas teremos Atlético Paranaense e Juventude, e às 18h30 teremos Botafogo e Flamengo, aí o clássico carioca, né? Que falaremos aí no nosso pré-jogo aí sobre as escalações. E na segunda-feira teremos um jogo isolado, às 18h30 teremos Vitória da Bahia e Cruzeiro, né? Às 20 horas, né? Para encerrar a 23ª rodada. Dando uma passada aí na classificação com esses resultados de momento aí, o Fortaleza assumiu a liderança com 45 pontos em 22 jogos aí. Então o Flamengo, mesmo que vença, não conseguirá ultrapassar o Fortaleza aí, né? E o Botafogo está em segundo lugar com 43 pontos, também com 22 jogos. O Flamengo com 41 pontos, mas com 21 jogos, né? Tem este jogo, né? Para igualar ao Fortaleza. Daí em quarto lugar o Palmeiras com 38 pontos em 22 jogos. Em quinto São Paulo com 38 pontos em 22 jogos. Em sexto Bahia com 38 pontos em 23 jogos. Em sétimo, Cruzeiro, com 36 pontos em 21 jogos. Em oitavo, Atlético Mineiro, com 30 pontos em 21 jogos. Em nono, Atlético Paranaense, 29 pontos em 20 jogos. Em décimo, Vasco da Gama, com 27 pontos em 21 jogos. Em décimo primeiro, Bragantino, 27 pontos em apenas 21 jogos. Em décimo segundo, aí, teremos o Internacional com 25 pontos, mas com apenas 18 jogos. Em 13º, o Juventude com 25 pontos, com 21 jogos já realizados. Em 14º, o Grêmio com 24 pontos em 21 jogos. Em 15º, o Criciúma com 24 pontos em 20 jogos. Em 16º, o Corinthians com 22 pontos em 23 jogos. Né? O Corinthians já está lá na frente, né? Já jogou, né, neste sábado, né? Daí na zona de rebaixamento, em 17º, Vitória da Bahia, com 21 pontos em 22 jogos. Em 18º, aí, o Fluminense, com 21 pontos em 22 jogos. Em 19º, Cuiabá, com 18 pontos em 21 jogos. E em 20º, Atlético Goianiense, com 12 pontos em 22 jogos. Aí, né? Passando as informações sobre Botafogo e Flamengo aí, né? Tudo o que você precisa saber sobre este jogão aí. Botafogo e Flamengo aí que medem forças às 18h30, horário de Brasília, neste domingo, no estádio Newton Santos, em partida válida pela 23ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. O Premier transmite o jogo com exclusividade para todo o Brasil aí, galera. Então, o Botafogo perdeu a liderança aí do Brasileirão com a vitória do Fortaleza no sábado, mas pode voltar ao topo se ganhar o clássico, né? Já o Flamengo não tem jeito, né? Então a equipe comandada por Arthur Jorge vem de importante triunfo aí na Comebol Libertadores, ao superar o Palmeiras por 2-1 aí em casa na última quarta-feira, mas de derrota aí no último jogo do Campeonato Brasileiro, quando perdeu por 3-2 para o Juventude fora de casa, né? Domingo passado às 11 horas da manhã foi esse jogo. Então, por sua vez, aí o Flamengo voltou a vencer depois de 3 jogos de jejum, né? 2 derrotas e 1 empate. Na última quinta-feira fez 2-0 no Bolívar, no Maracanã, e vai em vantagem para decidir a classificação para as quartas de final da Libertadores, numa temida altitude de 3.600 metros de La Paz. Mas nem por isso o Flamengo irá preservar o time titular, já que ganhar o clássico significa assumir aí a vice-liderança, né, galera? Vai ficar bem próximo aí, né, da liderança. Então, onde assistir ao vivo, então o jogo terá transmissão no Premier, no Pay-Per-View, né?
Estão passando aí outras informações sobre o Botafogo e a escalação do Botafogo do técnico Arthur Jorge. Então, em meio aí às decisões por vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras, o treinador português pode poupar alguns jogadores no duelo, embora também considere esse jogo importante. Tiquinho Soares deve ser o centroavante, depois de voltar de tratamento por dores no joelho direito. Opções aí para rodar o elenco e o zagueiro Lucas Halter e o lateral esquerdo Marçal estão suspensos. O provável Botafogo tem John, Mateu Ponte, Bastos, Barbosa e Cuiabano. Gregori, Marlon Freitas, Savarino, Almada e Matheus Martins e Tiquinho Soares lá na frente, né? E quem está fora aí é Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento e Jefinho, que estão lesionados. O Pablo está impedido por contrato com o Flamengo, né, de empréstimo. Damian Soares está afastado. Marçal e Lucas Halter estão suspensos. Os pendurados é Mateu Ponte, Alan Savarino, Alexander Barbosa, Oscar Romero, Jefinho e Patrick de Paula, né? Falando do Mengão, do técnico Tite, né? Então o Tite deve mandar a campo aí um time misto diante dos muitos desfalques aí e desgaste, né? Alan deve substituir o De La Cruz, forte candidato a ser poupado, assim como o Léo Pereira, que pode dar lugar a Davi Luiz. Sem Pulgar suspenso, Léo Ortiz surge como favorito a ser improvisado novamente como volante. Gerson ou Arrascaeta também pode descansar. Então, se o técnico decidir aí preservar os dois, Loran de volta à lista aí de relacionados é uma opção aí para jogar no lugar de Arrascaeta, né? E no ataque, Bruno Henrique e Carlinhos vão entrar aí com certeza, galera. Então a provável escalação do Flamengo tem Agustin Rossi, Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Alan e Arrascaeta, ou Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Talvez entre o Loran aí na vaga de Arrascaeta, né? Com certeza, porque o Gerson também sentiu incômodo, né, no jogo contra o Bolívar, pode ser poupado também. Quem está fora? Eric Pulgar está suspenso, Cebolinha foi operado, ele não joga mais este ano, no tornozelo esquerdo, né? E Matias Vinha o joelho direito. Pedro está com problema na coxa esquerda e Gabigol na coxa direita, né? E os pendurados apenas o Léo Ortiz aí, né? O Léo Ortiz está pendurado. Falando da arbitragem, então o árbitro é caseiro, é do Rio de Janeiro, é Bruno Arleu de Araújo, né? Assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro é Angleison Marcos Vieira Monteiro, de Roraima. E o árbitro de vídeo é Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, de São Paulo. Auxiliar de VAR é Fabrício Porfírio de Moura, de São Paulo. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.